Que Deus opera maravilha, né? Que o pregador tem liberdade. Vamos orar? Senhor nosso Deus e eterno Mestre Jesus, nos abençoe, nos enriqueça o coração através da vida do teu servo, que tem uma palavra preparada para o nosso coração, para a nossa alma. Usa o teu servo segundo o que ele preparou na casa dele, Pai Santo, segundo o que ele pediu ao Senhor. Que o Senhor permita que o teu Santo Espírito ajude-o a lembrar de tudo que ele preparou para transmitir aos nossos corações, e que possamos guardar essas palavras nas tábuas dos nossos corações para não pecarmos contra ti. Opera maravilha, Pai Santo, esperamos no Senhor, no poder da tua palavra, através deste vaso, em nome de Jesus. Ainda de pé. Aleluias. A paz do Senhor, meus irmãos. Estão felizes, irmãos? Como não poderia estar feliz, né? Estamos na casa de Deus, estamos na casa do Pai. É motivo de grande alegria estar na presença de Deus. Eu quero ler novamente com os irmãos o versículo, ou os dois versículos sugeridos para esse dia de hoje. Josué, capítulo 1, o versículo de número 9, e logo em seguida o versículo de número 11, do capítulo 14, do mesmo livro. Louvado seja Deus, que nos deu graça, e através da sua misericórdia, podemos chegar até aqui nesta noite. Eu agradeço a Deus, agradeço aos irmãos que têm nos acompanhado o pastor, dando a nós essa alegria. Agradeço aos irmãos aqui também da Turvânia, que junto conosco nesta noite, nós vamos formar um coral e vamos adorar o nome do Senhor Jesus. Versículo 9 do capítulo 1 de Josué. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não temas, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Versículo 11 do capítulo 14, do mesmo livro. Aleluias. Leiamos. E ainda hoje estou tão forte, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força então? Tal é agora a minha força, tanto para a guerra, como para sair e entrar. Podeis assentar. Louvado seja o nome de Jesus. Meus irmãos, como nós dissemos ainda há instante, há uma alegria, há uma satisfação fazer parte desse rebanho, desse povo que tão somente tem como meta o objetivo de ir morar no céu. Mas enquanto aconteça, também há um outro objetivo: cultuar o nome de Jesus. Louvado seja Deus. Nós estamos hoje no penúltimo dia desse propósito, desse projeto. Louvar a Deus, agradecer a Deus, bendizer ao Senhor, por ter nos dado graça, está concluindo mais um ano de bênção, um ano de vitória. Com certeza não foi um ano muito fácil, mas a vitória é nossa. Assim nos garante a palavra de Deus. Também louvar ao Senhor pelo ano que está aproximando, o ano que está chegando. Meus amados irmãos, o texto que lemos nessa noite, Josué capítulo 1, versículo 9. O Senhor Deus, através da sua palavra, dirigida a um moço chamado Josué,
traz lições importantes para nossas vidas. Josué estava prestes a atravessar o Jordão, a conquistar uma terra esta que foi prometida a Abrão. Lá no capítulo 11, 12 de Gênesis, quando Deus chama Abrão, faz então Abrão a promessa de uma terra pelas quais Deus haveria de revelar-se a Abrão. A Bíblia nos informa que Abrão sai confiante na palavra de Deus. Passa-se os tempos, vem então a posteridade de Abraão, seus filhos. A Bíblia nos informa que de Abraão nasceu Isaque, de Isaque nasceu Jacó. Jacó se tornou-se então o patriarca do povo de Israel. Esse povo de Israel, a Bíblia nos informa que peregrino por alguns anos lá no Egito, sendo escravo, maltratado, humilhado, até que então Deus resolve colocar um fim naquele sofrimento. Quem Deus levanta para dar avante à sua vontade, tirar o povo daquele estado de escravidão, conduzi-lo novamente à terra pelas quais Deus havia prometido a Abrão no capítulo 12. Deus então levanta Moisés. Moisés foi um grande homem, um grande líder, um grande vaso, instrumento de Deus, usado por Deus. Cerca de alguns anos, 40 anos, peregrinando em meio ao deserto. Mas junto de Moisés estava um jovem chamado Josué, a qual nós lemos da palavra de Deus lá no início desse texto. No início dessa campanha, a qual nos informa a própria palavra que Josué foi um moço, um jovem. Segundo nos diz a história, ele não se apartava os seus pés do centro da tenda da congregação. Josué foi um moço que estava sempre cultuando. Josué foi um moço, um homem que estava sempre disposto a adorar a Deus. No segundo dia consecutivo, na terça-feira dessa campanha, nós vemos então através da palavra de Deus o próprio Josué recebendo uma ordem específica de Moisés, a qual ele começa então a juntar homens capazes para uma batalha, homens capazes para uma guerra, porque eles iriam batalhar, eles iriam pelejar, eles iriam lutar. Nós vemos dentro da palavra de Deus que Deus então agora com a morte de Moisés já velho, não tão muito velho, mas já um pouco, quem sabe, cansado, Deus resolve por casos específicos levar então Moisés. Então agora está Josué diante daquela obra, diante daquele cenário, diante daquele tão sonhada terra prometida pelas quais havia de conquistar. Não é de se admirar que Deus então no capítulo 1, versículo 9, se dirige então para Josué e especifica então para Josué dizendo a ele: não temas, não pasme, nem te espante. Eu quero vos dizer nessa noite que possa até ser algo meu. Josué, esse medo pelas quais Deus se relata na Bíblia Sagrada, não era um medo de lutar, não era um medo do gigante, não era um medo dos homens, não era medo de atravessar o Jordão, porque os teus olhos haviam contemplado agora o mar vermelho sendo aberto. Os olhos de Josué haviam contemplado o maná sendo decaído dos céus, sustentando aquele povo por vários anos. Josué agora, ele temia não o povo, mas a responsabilidade de estar diante de uma multidão tão grande daquele jeito. Mas Josué então agora estava prestes a atravessar o Jordão e a conquistar aquela terra. E Deus então chama a atenção de Josué no versículo 9 dizendo: não temas, não te espante, não precisa se preocupar, não precisa ter medo.
E o que mais nos chama atenção ainda nesta noite é que Deus ainda faz-lhe uma promessa a Josué. Olha, Josué, assim como eu fui com Moisés, assim também eu serei contigo. Os livramentos, as vitórias, as conquistas das guerras, toda a sorte de bênção que viram contemplando caindo dos céus, sendo derramado até a pessoa do exército de Deus, a mesma você pode contemplar. O mesmo Deus está contigo, Josué. O mesmo Deus está conosco, povo de Deus. É esse mesmo Deus que nos leva à vitória, que nos leva à conquista. Aleluia, louvado seja Deus. Glória seja dado ao nome de Jesus Cristo. Josué, um moço novo, quem sabe ainda faltava experiência. A experiência de acompanhar Moisés não é a mesma experiência de conduzir um exército, não é a mesma experiência de conduzir um rebanho tão grande daquele jeito. Mas Deus então, na sua promessa, Ele fala para Josué que era para ele ser encorajado, para ele ter força, para ele ter ânimo, que o Deus de Jacó, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o mesmo Deus de Moisés, era o Deus que iria acompanhar ele, era o Deus que iria caminhar com ele. Essa promessa, ela foi suficiente para fortalecer, para animar e para sustentar o jovem Josué. Foi a mesma promessa que Deus prometeu até mesmo ao profeta Isaías, prometeu também ao profeta Jeremias, dizendo: não temas, eu sou convosco, eu sou contigo, eu estarei na sua direção, eu estarei na sua retaguarda, as minhas mãos é que está te sustentando, é que está te fortalecendo. Então não pasme e não te espante, porque a vitória é sua, pelo poder do nome de Jesus. Aleluias. Adentrando no capítulo 14, versículo 11, nós encontramos também um moço que esteve desde o começo, desde o princípio. Por que não dizer um amigo de Josué? Aquele que esteve sustentando os braços de Moisés, ele e quando batalhava a batalha, esse mesmo. Mas o que me chama a atenção na palavra de Deus, que em capítulo 14, versículo de número 24, quando o povo questiona diante de Moisés, entristece o homem de Deus, dizendo a Moisés se não haveria sepulcro no Egito, por que tiraram-nos então do Egito para morrer desse lugar? Josué foi um homem que teve posição firme, não fraquejou, não questionou, esteve ao lado de Moisés. Aí então Deus faz então a promessa a Moisés: olha, esses homens que questionaram, nenhum deles adentrará a terra prometida, com exceção de Josué e Calebe. Então Deus faz então a promessa agora para Calebe: você vai ver, você vai contemplar, os teus pés vai pisar, e você vai possuir a terra pelas quais eu tenho prometido, terra que emana leite e mel. Louvado seja Deus. No versículo 11 do capítulo 14, 45 anos havia passado. Calebe agora, é bem provável que os seus 90 anos de idade, pastor Vanderlei. A expectativa de um homem de 90 anos de idade pode ser mais frágil, bem frágil. As forças podem estar se limitando, o cansaço pode estar tomando conta de si. Mas o que me chama a atenção na Bíblia Sagrada, e eu admiro, gosto muito da palavra de Deus, é que ele então se dirige agora a Josué, o seu líder, e diz: olha, a mesma força, a mesma disposição, o mesmo ânimo, o mesmo entusiasmo que eu tinha 45 anos atrás, eu tenho agora.
Eu tenho força para entrar na guerra, também tenho força para sair da guerra. Eu quero que cumpra na minha vida hoje o que Deus prometeu ao meu respeito. O que Deus me deu, eu vou possuí-la em nome de Jesus. Eu vejo sobre a vida do homem de Deus, chamado Caleb. Um homem de fé. A fé que rompe barreiras. A fé que expulsa o medo. A fé que faz com que os gigantes se tornem minúsculos. A fé que faz com que aquela barreira pelas quais ele havia de se enfrentar se tornaria coisa mínima diante dele. E então ele adentra agora aquele campo do inimigo. Somente 2 homens na Bíblia Sagrada eu contemplo dentro da palavra de Deus nessa posição. O primeiro nós falamos dele, Caleb. O segundo eu falo dele agora, o rei Davi. Quando desembainha a sua espada, Caleb, Davi pega então a sua funda e adentra o território inimigo, ao campo inimigo. Davi com uma funda, Caleb com a espada. Mas não importa, o importante é que Deus, assim como fez a promessa a Josué, lá no versículo 9, é o mesmo Deus que esteve com Caleb, é o mesmo Deus que está conosco, dia após dia, louvado seja Deus, aleluia. Terra de gigantes, a batalha com certeza não seria muito fácil, muito favorável, mas a posição de Caleb, a fé de Caleb, não fez com que ele visse como viu os 10 espias anteriormente. Os 10 espias, quando olharam aquela multidão, aquele exército, aqueles homens tão grandes, cidade tão fortificada, se julgaram, se colocaram como gafanhotos diante dele. Caleb agora em Josué tem uma visão diferente. Gafanhoto são eles. Nós somos exército de Deus, nós somos povo de Deus, nós somos heróis de Deus, nós somos vencedores, porque o Deus de Jacó é quem planteia, é quem peleja por nós. Louvado seja o nome de Jesus, aleluia, graças a Deus. Creio que meu tempo já está se findando, amém, louvado seja Deus. As pernas até começam a firmar um pouco, louvado seja Deus. Meus amados irmãos, quando nós começamos a analisar a palavra de Deus, então nós deparamos com um fato tão extraordinário como a história de Josué, o seu líder Moisés. Por que não dizer também de Caleb, um amigo inseparável de Josué, companheiro de Moisés? Nós vemos que no ano atrasado, se não me engano, eu anotei aqui, nós tivemos como tema o ano da retomada. Não foi um ano fácil, ano de pandemia, ano de muita luta, ano de muita dificuldade. O ano que está até findando hoje é o ano da superação, onde nós viemos superando. Por que nós estamos aqui nesta noite? Seria provável que nós somos pessoas estrategistas, nós não somos guerreiros, nós não somos militar. O que me faz acreditar da nossa existência hoje, o porquê que nós ainda estamos respirando, falando, é a misericórdia de Deus. Agora nós temos diante de nós um tema que eu não sei se realmente é esse, mas eu quero ousar, se não for Deus, os irmãos nos perdoam. É tempo de conquista. É tempo de conquista. Eu vejo o pastor Ida Marques, que quando Deus prometeu a Abraão, no capítulo 12, segundo a sua jornada pelo caminho do deserto, guiando o povo de Deus, guiando o povo, caminhando, Moisés conduzindo o povo,
Josué e Caleb sendo sucessores, estando ao lado de Moisés. Eu creio que eles faziam projeto, faziam sonhava, almejava, até desenhava a terra prometida na sua mente. Agora, Josué estava diante, era só atravessar o Jordão, e os seus pés tocavam a tão sonhada terra. Agora eu vejo que não é mais um projeto, não é mais um sonho, agora é uma realidade. É tempo de conquista, é momento de conquistar, é momento de abraçar, é momento de agarrar, é momento de não deixar escapar mais aquilo que Deus colocou nas nossas mãos, aquilo que Deus tem colocado sobre as nossas vidas. Louvado seja Deus. É baseado nisso que eu disse aos irmãos que eu vejo Caleb, um homem de fé. Um homem de fé é aquele que muitas das vezes as probabilidades não estão muito favoráveis ao seu lado. Que muitas das vezes as coisas não parecem estar acontecendo, mas na sua mente, na sua visão, no seu coração, ele está profetizando, ele está dizendo: vai acontecer, vai cumprir, eu vou tomar posse, a vitória é minha, a vitória é nossa, em nome de Jesus. É tempo de conquista, é tempo de bênção. A igreja de Deus, ela toma posse da vitória. Não é porque eu estou falando, não é porque o pastor Itamar determinou, não. É porque a glória de Deus paira sobre esse lugar. Aleluia, é as mãos de Deus, é as mãos do Eterno, é que nos sustenta, é que nos mantém vivo, é que nos mantém de pé, batalhando, lutando, agarrando, em nome de Jesus. Glória a Deus. Quando nós trazemos para os dias atuais, e aí nós contemplamos pessoas que estão tão próximo de agarrar a sua bênção. Pessoas que faltam alguns passos para conquistar a tão sonhada bênção, a tão sonhada vitória. Por um motivo qualquer. Ou ele adia a sua bênção, adia a sua vitória, ou ele joga tudo para o ar. O que eu aprendo nesta noite, quando Deus chama a atenção de Josué e diz: não temas, não te espante, a multidão é grande, a responsabilidade é imensa, mas como eu capacitei o meu servo Moisés, eu também te capacitarei em nome de Jesus. Oh, aleluia, aleluia. Que isso torne-se realidade, que isso torne real na minha e na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus. Devolva quem é de direito.